Desse jeito não. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente lava essas louças ou prepara o almoço, vamos discutir política. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou a Silvana. Eu sou a Meva e hoje neste podcast seremos anfitriãs do queridíssimo Leonardo Peretti. Vamos mexer o doce direto de Oxford. E eu direto de São Carlos. E você, E eu Léo? direto do grande ABC Paulista. Oba! Hoje vamos falar do autismo, seus sintomas, quem é afetado e como uma família pode ajudar a criança e o adulto com autismo a viver uma vida mais saudável possível. Vamos entrevistar, então, o professor Leonardo Peretti. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo e atual diretor do Fórum do Campo Lacaniano do Grande ABC Paulista em Formação. Professor, afinal, o que é autismo? Por que o autismo é considerado uma síndrome? Bom, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com todos vocês e principalmente para falar sobre autismo, né? Então, o que é o autismo, né? Autismo é uma patologia, uma síndrome, como você disse, que afeta quase que exclusivamente as crianças, né? Então, para a gente ser bem rigoroso com o termo, autismo é uma síndrome que ocorre na infância, né? Para ficar aí bem rigoroso. O autismo, como o próprio nome diz, ele é marcado por algumas características que faz, de uma forma resumida, para a gente entender bem o que é, ele faz a criança funcionar de um jeito automático. Por isso a palavra autismo, né? É uma derivação, né? Então, o que seria esse automático? Seriam crianças que não funcionariam, melhor, né? Se a gente pode usar essa palavra meio feia, mas para a gente entender, são crianças que não funcionam bem no laço com o outro, né? Então, são crianças que acabam funcionando só consigo mesmas, por isso autismo. Certo. Né? Então, essa é a definição assim, mais genérica para a gente entender o que é o autismo. Né? Então, Professor, autismo são eu tô vendo um crianças... gatinho aí. Ah, é meu gato, dá um oi. Qual é o nome dele? Como chama o Que gatinho? lindo! Qual que é o nome do minhau? O nome dele é uma homenagem a uma grande personalidade da esquerda, é o Chico Buarque. Ai, que lindo! Isso Aqui é tudo bom. da esquerda, até os gatos. Até os gatos, né? Então, você vai continuar. pode falar, não, pode falar. Porque eu queria saber assim se o autismo é uma patologia nova ou sempre existiu autismo assim. É importante essa pergunta, Silvana, porque o autismo é uma patologia que não é nova, né? Hoje, talvez a gente tenha aí uma maior incidência do autismo, e depois eu quero até falar com vocês sobre essa incidência do autismo, Sim. Mas o autismo não é uma patologia nova. O autismo é uma patologia que existe já, ela foi descrita há muitos anos, né? E ela foi descrita pela primeira vez por um pesquisador que chamava Leo Kammer, né? Era o nome dele, que descreveu o autismo pela primeira vez, porque ele percebeu uma característica que era comum às pessoas esquizofrênicas em crianças. Né? Então, o autismo era um sintoma da esquizofrenia. Quando se descreveu a esquizofrenia de adultos, né, gente? Aquela patologia em que a pessoa tem alucinações, tem delírios, né? Quando uma dos sintomas da esquizofrenia é o autismo, né? E esse sintoma da esquizofrenia, ele percebeu isso em algumas crianças. Então, ele foi o primeiro a descrever esse quadro que ele chamou de autismo, né? E o autismo,
Então, qual é o principal sintoma, né, dessas crianças autistas? É exatamente isso, essa questão de que essa criança não interage bem com o outro, né? Ela tem comportamentos estereotipados, né? Então, ela vai ter um comportamento de balançar o corpo para frente e para trás, né? Às vezes um comportamento de tampar os ouvidos com as mãos, né? Às vezes um comportamento de falar palavras repetidas, sem sentido, né? Mas qual que é aquele que a gente bate o olho e vê? São crianças que não se relacionam com outras pessoas, principalmente com outras crianças. Então, são crianças que às vezes brincam no seu mundinho, sem entrar em contato com o outro. São crianças que, quando a gente olha, elas estão quase que presas num momento do desenvolvimento muito primitivo. Por isso que o autismo é um transtorno do desenvolvimento. Porque essas crianças estão presas, digamos assim, elas pararam, vamos dizer assim, num momento, e num momento muito do comecinho do desenvolvimento delas. Né? E qual seria esse começo do desenvolvimento, você diria assim? Esse começo, né, Silvana, que quando a gente está com um bebê em casa, por exemplo, a gente percebe todo esse desenvolvimento, né? Ah, tá. Então, o bebê, quando a gente pega um bebê muito novinho, a gente percebe que ele tem um esforço para se comunicar com o outro. Exato. Né? Então, mesmo um bebê muito pequenininho, né? Então ele tenta mexer a boca, ele tenta mexer as mãozinhas, ele faz barulho, ele tenta fazer esse esforço de comunicação. Né? Uma criança autista, ela ficaria presa nesse momento em que esse esforço de comunicação não acontece. Né? Então, são crianças, por isso que é um transtorno do desenvolvimento. Antigamente, o autismo se chamava transtorno global do desenvolvimento. Né? Você sabe que uma vez eu conheci um bebê que eu passava em frente dela, ela não... parecia que não existia. Aí ela ficava parada, eu tentava chamar a atenção dela, porque bebê é como você está falando, você passa, ele quer que você brinque, que você pegue, ela ficava estática. Aí a mãe foi, levou ela no médico e foi constatado que ela estava com autismo mesmo. E é isso mesmo, né, Silvana? Uma criança autista, a gente percebe os sinais desse autismo muito precocemente. Né? E quanto mais precoce a gente perceber, mais sucesso na intervenção a gente vai ter. Né? Então, precisa tratar cedo. Né? Então, se a gente começa a perceber que essas crianças têm a gente chama isso de riscos do desenvolvimento infantil. Então, se a gente percebe que essa criança tem algum risco do desenvolvimento, a gente tem que começar a tratar, né? Para que isso melhore. Seu áudio está fechado. Seu som. Então, esta é a origem do autismo? Eu ia perguntar, mas eu acho que eu entendi isso. Aí, né, a gente tem uma questão, né, que é muito complicado dizer de origem do autismo, né? A ciência de onde não ele tem, vem, né? Da onde ele vem, né? A ciência não tem nenhum consenso sobre isso. Né? Então, existem estudos genéticos que dizem que o autismo é genético, né? Existem estudos psicogênicos dizendo que o autismo não é psicogênico. Não há consenso, nós não sabemos. Né? Nós não sabemos de onde vem o autismo. O que a gente percebe é essa questão do desenvolvimento que não acontece. Né? Mas a gente não sabe de onde ele vem. A gente só sabe quando ele já está ocorrendo. Quando ele está ocorrendo. O que a gente consegue fazer, e é o trabalho de quem está ali, por exemplo, com essa questão que chama intervenção precoce, né? É exatamente perceber esses pequenos traços. Então, tem um indício de autismo, tem um traço de autismo. Se a gente percebe esses pequenos traços, a gente consegue tratar melhor. Mas tem que perceber esses traços. Né? Você tinha falado para a gente que isso é mais normal, é mais comum nas crianças, né? Isso. E o que acontece com elas, então, quando elas se tornam adultos? Então, Silvana, isso também é uma outra questão polêmica, né? Porque, assim, o autismo é quase que obrigatoriamente uma patologia da infância, né? Com um início na infância, né?
E aí, quando a gente tem essas crianças que vão crescendo, elas podem se tornar adultos com autismos, né? Adultos com outras patologias psíquicas, né? Mas é muito complicado, por exemplo, eu fazer um diagnóstico de autismo num adulto, né? Geralmente, um diagnóstico de autismo, ele acompanhou essa criança ao longo da infância toda dela. É difícil, por exemplo, porque para um adulto eu vou guardar outros diagnósticos que são mais precisos, né? Por exemplo, eu vou guardar aí o diagnóstico de esquizofrenia, são diagnósticos mais precisos para falar do sofrimento do que propriamente o diagnóstico de autismo. Né? O autismo então é um diagnóstico da infância quase que exclusivamente. Então, quer dizer, ela começa como um problema de desenvolvimento, mas aí, conforme ela vai crescendo, se não tiver uma intervenção adequada, vai se transformando em um transtorno mais sério, que vai para a esquizofrenia, vai para... É isso, mas assim, o autismo é tão sério, ou talvez mais sério, do que a própria esquizofrenia. Uhum. Né? Porque ele é um transtorno que o prejuízo para o desenvolvimento dessa criança ou o prejuízo para a saúde psíquica dessa criança é enorme. Né? Ele precisa ser tratado. Porque quando a pessoa já... tem cura? O autismo tem cura? Então, isso é uma questão complexa, porque assim, a gente precisa entender primeiro, né, o que a gente chama de cura, sempre. Né? Se cura for eliminação de sintomas, né, eu consigo pensar numa melhora do autismo, né? Eu consigo pensar num tratamento, né? Mas cura como, então essa criança vai ter um desenvolvimento normal, entre aspas, isso não. Né? O autismo não teria essa possibilidade, porque ele é alguma coisa que diz de como essa criança se organiza psiquicamente. Né? Então, porque não é geralmente, não é físico, né? É mental. Então é difícil você falar de uma cura mental, porque não faz parte do psique da pessoa, né? Isso é difícil exatamente por conta disso, né? Então, as crianças autistas sofrem muito por conta disso, né? E pensar em cura é muito complexo, né? Então, eu prefiro colocar desse jeito, né? Tipo, o autismo não tem cura, né? Mas ele precisa de tratamento. Uhum. Para claro, a pessoa claro que assim, ter uma vida mais equilibrada, né? Claro. E claro que assim, né? Existem alguns relatos de pessoas que se curaram do autismo e tudo mais, mas aí a gente tem que pensar a pertinência do diagnóstico de autismo, né? Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque possivelmente quem está ouvindo a gente aqui já deve ter ouvido a expressão do transtorno do espectro autista, famoso TEA. Sim. Né? Sim. Principalmente nas escolas, a gente nas escolas isso é uma avalanche, né? Todo mundo falando de TEA. Qual é a questão do TEA, né? A questão do TEA é que tem uma questão de diagnóstico importante, né? Antigamente, a gente guardava o diagnóstico de autismo para crianças com um quadro muito específico, né? Então, o autismo era um quadro muito específico. Hoje, né, não é tão jovem isso, deve ter aí desde da última classificação internacional das doenças, que o autismo, nos seus critérios diagnósticos, tanto que tudo virou espectro, né? O espectro, imaginem que era um leque fechado e agora o leque abriu. Sim. Né? Então, eu consigo fazer um diagnóstico de autismo muito mais amplo hoje em dia. Né? Então, o que eu estou dizendo? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se fosse uma doença física dessas do nosso corpo, a gente poderia, por exemplo, diagnosticar uma pessoa com autismo com sintomas tão diferentes que colocariam em dúvida
se aquele autismo é autismo ou não. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de uma gripe. Todo mundo que tem gripe tem sintomas parecidos, Sim. né? Que faz com que dor de cabeça, uma coriza, dor no corpo, febre, isso. E é mais ou menos os mesmos, né? Dá uma variação. Então, às vezes, um tem dor de cabeça, outro não tem, mas enfim, no grosso é o mesmo. A ideia do transtorno do espectro autista fez isso ficar tão fluido que eu consigo fazer um diagnóstico de 2 crianças autistas com sintomas completamente diferentes. Nossa! Porque tem pessoas que têm autismo e a criança é super inteligente, só que ela não consegue, ela não tem a habilidade, né, de se comunicar com o outro. Sim. E aí, né, Silvana, você está falando de uma situação que antigamente eram 2 diagnósticos completamente diferentes. Eu tinha o quê? Eu tinha a criança com isso que você está dizendo, que se chama síndrome de Asperger, né? E o autismo. Hoje está tudo no mesmo caldeirão, né? Para que serve isso? Isso tem um interesse político. Serve para quê? Serve para que eu consiga medicar essas crianças sem muita especificidade. Então, eu consigo agora dar o mesmo remédio para todo mundo? É péssimo, é péssimo. Né? Então, assim, quando a gente fala do autismo, a gente tem que fazer uma discussão política sobre isso. Né? Então, serve para quê? Serve para que a indústria farmacêutica fique mais rica. Nossa, meu Deus! Né? É para isso que serve. Porque o que acontece? Eu consigo, hoje em dia, dar um remédio para uma criança autista e consigo dar um remédio. Picotou. Desse remédio. Picotou. Voltou? Eu consigo dar um remédio para uma criança autista? E para uma outra que antigamente não seria medicada, eu também dou esse mesmo remédio porque o diagnóstico hoje é o mesmo. Né? Então, assim, a indústria farmacêutica sempre lucrando aí em cima das patologias, principalmente as psíquicas, né? A gente sabe como a indústria farmacêutica na área dos psicotrópicos, né, na área dos medicamentos para o psiquismo, digamos assim, ganha muito dinheiro. Exato. Então, a gente sabe disso e com o autismo aconteceu isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, às vezes medicações que têm um uso que não é consenso, mas que é dado, assim mesmo. E o que acontece quando uma criança toma esse remédio? Boa pergunta. O que acontece, né? A gente não tem um bom tratamento, Silvana, para o autismo. Né? Não há nenhum remédio que trate o autismo. Né? O que ele trata? Ele trata os sintomas. Então, algumas crianças, quando tomam as medicações para o autismo, e são poucas medicações, não são muitas, né? A oferta não é muita, né? O que acontece? Ela vai ter comportamentos aí que vai, às vezes, até ajudar. Então, às vezes, as crianças ficam mais calmas, né? Então, às vezes, são crianças muito agitadas, né? Porque imagina, né? Se você não consegue interagir direito com o outro, você não consegue entender as mensagens que esse outro está te passando. Então, são crianças, às vezes, muito agitadas porque não conseguem entender o que está acontecendo, às vezes, nem com elas mesmas, né? Então, nessa história toda, as medicações, às vezes, ajudam. Mas ajudam num limite muito estreito. Porque facilmente essas crianças podem sofrer os efeitos colaterais desses medicamentos. Né? Então, qual que é o principal? O principal é ficarem o que a gente chama de dopadas. Né? Então, ficam muito rebaixadas, com um comportamento, às vezes, muito, muito embotado, né? Então, muito quietinhas, muito centradas nelas mesmas. Por quê? Porque estão hipermedicadas. Misericórdia. Então a gente tem que... É complicado, né? Por isso que o tratamento para crianças autistas envolve um psiquiatra, sim, é importante a ida a um psiquiatra especialista, né? Existem os psiquiatras especialistas em autismo, mas é muito importante, né, aos pais que estão nos ouvindo, ou os cuidadores, os professores, ficarem atentos a esses sintomas. Se as crianças estão sofrendo
de esse embotamento, dessa coisa de ficar quieto, né? Imagina aquela criança muito quietinha, muito embotada, está mal medicada e precisa ser reavaliada. Porque Então, também essa agitação toda não tem a ver um pouquinho com o AD, a hiperatividade? Tem. Pode ter outras coisas associadas ao autismo, então pode ser crianças hiperativas, né? Mas não necessariamente. Né? Certo. Ai, agora eu percebi que eu estava fechando a janela e eu vi o áudio aberto, desculpa. Gente, a gente pode fazer um intervalinho? Sim. Pode. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá mexer o doce, porque você sabe, a gente deixa ele lá na panela esquentando enquanto a gente vem aqui e a gente já volta. Tá, bebê. Até daqui a pouco. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar, que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece, coração não esquece, é que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Agora começou. Então, agora que a gente foi lá, deu uma olhada no doce, a gente voltou. E o professor psicólogo, o Leonardo, vai continuar falando para a gente sobre o autismo, que é super importante a gente ficar por dentro, porque às vezes pode acontecer com a gente, ou com o vizinho, ou com alguém que a gente conhece. Se a gente perceber que o desenvolvimento da criança não está sendo aquele que você costumava ver na sua sobrinha, ou que agora você não vê na sua filha, você pode tomar uma providência, e quanto mais cedo você for procurar um tratamento para essa criança, melhor ela vai ser, vai melhorar, vai conseguir ter intervenções adequadas para o problema dela. Então, você falou que o autismo tem tratamento, que você prefere que não seja através de medicamentos. Não só, né? Não só, né? E que a criança teria que ter um acompanhamento psicológico, então eu queria que você falasse para a gente sobre isso. E quais são os profissionais que poderiam ajudar no tratamento desse paciente? Para tratar uma criança autista, é importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar trabalhando. Léo, professor, aumenta o seu som um pouquinho, que está meio baixo. Ixi, vocês estão me ouvindo? Peraí. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, para tratar uma criança autista, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, um profissional só não trata uma criança. O que a gente precisa para tratar essa criança bem? A gente precisa, então, de um psiquiatra que vai ver essa questão da medicação, a gente vai precisar de uma fonoaudiologia, a gente vai precisar de um profissional de terapia ocupacional, a gente vai precisar de um profissional, muitas vezes, por exemplo, de musicoterapia, que faz um trabalho muito bom para crianças autistas. Então, a gente vai precisar de uma série de profissionais, né? Então, o tratamento para o autismo é obrigatoriamente multidisciplinar, né? Da onde eu posso falar para vocês? Eu posso falar da questão da psicologia, né? Então, um tratamento com a psicologia, né, um tratamento psicológico é necessário e fundamental para uma criança autista, né? A psicologia tem uma série de abordagens, uma série de jeitos para tratar o autismo e que não há uma exclusividade, qual é melhor, qual é pior, isso não há. A questão é que essa criança precisa de um tratamento psicológico. Né? E aí os múltiplos profissionais que vão tratar essa criança, né, não podem esquecer, são profissionais da saúde, mas eles não podem esquecer do outro lado, que é o relacionamento com a educação, né, com a escola, com esse campo que também vai atender a uma criança autista. Na educação, precisa de uma escola especializada para tratar a criança autista ou uma escola comum? E como deve ser essa escola? E esse tratamento, professor, como agir?
essa discussão dava uma discussão para mais umas 5 horas aqui, né? Com Porque certeza. qual era o tratamento para qualquer patologia da infância, da vida adulta, qualquer coisa que saísse da regra, o que se fazia? Se excluía. Né? Então, é assim que surgem os manicômios, é assim que surge uma série de instituições que tiram essas crianças ou esses adultos do convívio normal e excluem. Com o autismo e com a educação não foi diferente, né? Foi um pouco nessa proposta que surgiu há muitos anos atrás as escolas ditas especiais, né? As escolas que trabalhavam na época com outras patologias, né? Então, principalmente com deficiências intelectuais, com essas outras patologias Sim. que englobam, né, a educação, e que tiravam a criança ou o adolescente do convívio com os outros da sua classe, da sua escola, por exemplo, né? Então, durante muito tempo, o tratamento para o autismo foi nas escolas especiais que tiravam as crianças da escola regular, né? O problema é que é uma prática excludente, né? Uma prática que coloca essas crianças numa condição de exclusão, porque acabam indo para uma escola que muitas vezes não respeita o fluxo de ano, né? Não respeita a matéria, não respeita nada, né? Então acabam virando o quê? Depósito de crianças autistas, né? Sim. Por isso que a gente defende, né? Quem trabalha com autismo defende que a inclusão das crianças autistas na escola regular ela tem que ser obrigatória. Ah, sim. Né? Defendemos isso, a gente defende isso por política, né? Uhum. Não que as escolas especiais não tenham o seu valor. Hoje as escolas especiais mudaram muito, né? E, inclusive, trabalhei muitos anos numa escola que era especializada em atendimento a crianças autistas e mudou muito, né? Então, as escolas deixaram de ser esse depósito de crianças, passaram a ter o seu valor, mas essas escolas passaram a ser o quê? Passaram a ser uma opção, por exemplo, de contraturno para essas crianças. Né? Como assim, professor? Por exemplo, a criança ia de manhã para a escola regular e à tarde para a escola especial. Sim. Né? Você acha que isso é necessário? Era uma alternativa boa, Silvana, né, para o tratamento. Ou uma coisa que nós defendemos muito, que foram as escolas de passagem. Então, o que eram as escolas de passagem? Eram escolas que a criança ficava lá o mínimo tempo possível para se preparar para ir para a escola regular. Mas eu queria deixar isso bem claro. O objetivo é sempre a escola regular. E aí, né, a gente está falando aí de uma política que foi instalada em longos anos de luta e que foi devidamente instalada pelos governos do Lula, pelos governos da Dilma. E aí, quando a gente tem a última atualização sobre isso no governo Bolsonaro, a gente tem um retrocesso. Né, quer trazer manicômios. Exatamente, né? Um retrocesso como muitos outros do governo Bolsonaro. Que triste, que fez, né? com que a inclusão perdesse um pouco esse caráter de obrigação. Ele deixa claro, né, professor, que ele prefere que separe as crianças, né? Exatamente. E depois outra, se você incluir essas crianças que têm seja alguma autismo, síndrome. Pode ser qualquer síndrome do espectro do autismo. As crianças também que estão ali na escola, elas também aprendem a aceitar o diferente. Claro. E haver nessa comunicação e essa convivência é bom para as pessoas, porque não dá para você excluir as pessoas e elas não entenderem o que se passa na vida, né? Você pode excluir dentro da escola, mas você não exclui na vida. Exatamente. E o Bolsonaro quer excluir. Ele quer excluir. É interessante porque, assim, né? Os profissionais da educação, os professores e outros profissionais sempre reclamaram dessa questão da inclusão, né? Porque sempre disseram que não tinham preparo, não tinham como fazer essa inclusão, né? Claro que eles têm razão, né? Então, assim, a inclusão tem que ser feita com cuidado, tem que ter uma assistência, uma professora assistente para ajudar talvez com
com background, com conhecimento da psicologia, por exemplo. Sim, né? E tem uma série de estratégias, né, Silvana, que dá para pessoa, para as escolas usarem e tudo mais, né? O que acontece é que, assim, isso não justifica a não inclusão. Sim. Né? Então, assim, a inclusão tem que acontecer e tem que ser, às vezes, muitas vezes, eu acho que esse é o difícil de pensar em inclusão. A inclusão não pode ser pensada no coletivo, ela tem que ser pensada para cada criança. Então, cada criança autista tem que ser pensada num plano de inclusão para aquela criança. Claro que isso é ideal, né? Mas é difícil. É difícil, mas é o que tem que e acontecer. interessante. Tem que ver as diferenças individuais de cada pessoa. Porque, Exato. por exemplo, se a gente a pessoa vai fazer uma terapia. O psicólogo ele tem que adaptar o seu conhecimento para aquela pessoa, tratar essa pessoa como um indivíduo. Porque mesmo que ela tenha os sintomas iguais ou parecidos, ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela vem com outro, com uma mãe, com uma cultura, né? Diferente também. E na escola também, então, né, professor Léo? Sim, é a mesma coisa, né? E os professores, então, eles não sabiam como lidar, achavam que deveriam tirar. Agora diz que vai tirar, e aí como ficou? E aí eu tenho a impressão que nessa história de que vai tirar e tudo mais, os professores percebem que não é a melhor política tirar. Porque agora se acostumaram também, gostaram, né? E eu acho que é uma questão também de que entender de que a escola é um ambiente necessário para as crianças. Exato. Né? Com essa questão da pandemia, a gente está vendo como as crianças estão sofrendo com a ausência da escola. Né? Que então, sofrimento, né? Imagine para uma criança autista que não tem essa escola. Né? E que ele não pode ter uma escola para chamar de sua, né? Porque a escola, às vezes a escola especial acaba sendo uma escola para ele passar o tempo só, né? De novo, né? Claro fazer que arte, né? Assim, claro que existem escolas especiais incríveis que fazem trabalhos fantásticos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as políticas de exclusão, né? Fala para mim, professor. O senhor já falou da inclusão, nós já falamos da inclusão e tal. Agora me diga, as crianças autistas, por que geralmente elas sofrem de depressão? Ansiedade, depressão, tudo leva a isso? Eu não sei se tudo leva, Eva, mas assim, o que eu tenho a impressão é que como essas crianças têm essa dificuldade no laço com o outro, fica muito difícil para elas entenderem o que acontece com elas mesmas. Né? Porque se a gente não tiver o outro ali, imagina uma relação mãe-bebê muito jovem, né? É que o bebê faz ali um chorinho, alguma coisa assim, e a mãe identifica imediatamente aquele choro dizendo é fome. Sim. E a gente começa a entender, né, que aquilo que a gente está sentindo é fome, porque isso veio do outro. Alguém disse um dia pra gente que isso era fome, e a gente falou, então agora é fome, né? Imagina que a criança autista tem uma dificuldade com isso. Ela não vai fazer isso, porque lembra, a definição original é que a criança autista é ruim nessa relação com o outro. Ela vai mal nisso, ela se relaciona mal com o outro. Então, ela não entende o que acontece com ela. E acho que por conta disso que ela vai ficando sempre com outras patologias associadas, né? Então, depressão, ansiedade, outras patologias, porque ela não entende muito bem o que acontece com ela. Já é difícil para uma criança entender, né? Para uma criança que não tem uma relação com o outro, então, isso fica muito difícil. É porque elas não têm porque você fala da teoria da mente, né? O autista, ele não consegue ler a mente do outro, né? Ele vai mal nessa relação. Isso é uma dificuldade, né? Ele vai mal nessa relação, né? Ele vai mal nessa relação. Ele não lida bem com essa relação com o outro. Né? Ele não consegue entender, por exemplo, as sutilezas da linguagem, ele não consegue entender nada disso. Não, o abstrato, né? Não consegue. São crianças que o simbólico vai muito mal. E isso afeta também a empatia, né? Por que ter empatia pelos sofrimentos dos outros chega a ser um problema para as pessoas que têm autismo? Por conta disso, né? Porque, assim, ela não consegue entender nem quem é o outro direito.
né? Então, ter empatia com o outro acaba ficando muito, muito difícil, porque ela não consegue entender muito bem nem quem é esse outro, né? E aí, às vezes, né, a gente tem alguns programas de treinamento, né, que fazem isso, às vezes, de uma forma meio artificial, e essas crianças ficam com... Eles até dizem desses sofrimentos, mas a gente percebe que não é tão verdadeiro, né? Por isso que tratar o autismo é muito complexo. Porque está na mente, né? Não É. dá para você, por mais que você, como ele está no automático, apesar que a gente consegue saber que estamos no automático e tentamos voltar para a realidade. Por exemplo, você está dirigindo, você sabe aonde você mora, você chega lá no automático. Tanto é que, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar dirigindo, alguém liga para mim e eu esqueço para onde eu estou indo, porque eu estava no automático e essa pessoa me trouxe para a realidade, porque a mente faz isso para a gente descansar, né? E aí você não lembra onde você estava. Imagina uma pessoa que você está em uma constante. Você está constantemente no automático. Deve ser horrível. Que funciona muito mais nos automatismos do corpo, né? Então, é um jeito de funcionar ali muito mais do corpo mesmo, né? Por isso que, por exemplo, a gente vê essas crianças, às vezes, presas em situações do tipo, ela fica balançando o corpo, né? Por que ela balança o corpo? Balança porque esse balançar traz um certo prazer, um certo prazer ali de automático do corpo, né? Ou ficam brincando com a boca, alguma coisa que é muito primitivo, né? Que um bebê muito primitivo faz, né? Nossa. Então a gente percebe isso, claro. Olhar o ventilador, né? Olhar o ventilador. Né? Isso também é um sintoma importante que você falou, né, Silvana? As crianças autistas, elas tendem a ter um apreço especial. Que chuva, hein, doutora? Tá muita chuva aqui, nossa. Elas tendem a ter um apreço especial por movimentos repetitivos. Então, o ventilador que gira, ou elas começam a usar um objeto de um jeito que ninguém usa, né? Então, por exemplo, ela pegar um carrinho e correr o carrinho assim, ela corre o carrinho assim. Né? Isso são todos traços de uma criança que pode estar em risco do desenvolvimento infantil. Cuidado, a gente não faz um diagnóstico de autismo assim. Né? O diagnóstico do autismo ele é feito com muito cuidado. Então, ele é um diagnóstico estigmatizante. Então, fala de novo como que chama isso? Risco de desenvolvimento? São os riscos do desenvolvimento infantil. Então, o que a gente faz quando a gente vê uma criança muito pequena? A gente tenta ver se ela está apresentando os riscos do desenvolvimento infantil. Quais são esses índices, né? São esses microsintomas de autismo. Então, usar um objeto de uma forma específica, esse comportamento de balançar o corpo, são traços que, se eu observo numa criança, eu fico atento. Certo. Porque significa o quê? Que o desenvolvimento dela está sofrendo alguma coisa. Não significa que ela tem autismo. Significa o quê? Que ela tá com problema no desenvolvimento. Então, isso aí já acende a luzinha das mães, das cuidadoras, né? Já vai... Por exemplo, né? Para as mães que estão ouvindo a gente, tem um sintoma que a gente tem que sempre ficar atento. A criança, quando está ali nos primeiros meses de vida, né? Está ali sendo amamentada, seja no peito, seja numa mamadeira, não importa. Ela vai estar o tempo inteiro procurando algum objeto para ela fixar o olho. E geralmente ela está procurando o quê? Ela está procurando a voz dessa mãe. Essa mãe vai estar falando com ela, geralmente, e ela vai estar ali tentando interagir. O que é um índice muito comum no autismo? São crianças que estão ali sendo amamentadas com os olhos estáticos. Né? Ela não procura essa voz do outro. Né? Uma criança muito pequenininha já procura. Já fica tentando procurar de onde veio. É muito já pequeno, mexe, né, gente? Assim, puxa cabelo da mãe. E é uma coisa que a gente tá falando assim, de menos de meses, né? Uma criança muito pequenininha já faz isso. Sim. Uma criança com autismo ou com índice de desenvolvimento do autismo já não faz isso tão bem.
E isso, então, também não tem nada a ver com a inteligência, né, professor Nada a ver com a Leonardo? inteligência. Isso é importante, Silvana, que você falou. O autismo não é uma síndrome de inteligência, ele não afeta a inteligência. Exato, São porque coisas tem gente distintas. muito inteligente que já cai Isso. no outro lado do espectro do autismo. Exatamente. Né? Que é o tal do Asperger, né? Eu falei Asperger. um pouquinho dele e posso falar rapidinho aqui. O Asperger, o que é? É um velho diagnóstico de Asperger, né? O que era o velho diagnóstico de Asperger? Era o autista de grande performance. Né? Então, são autistas extremamente inteligentes, com uma memória geralmente fantástica, e são autistas que fazem o quê? Que conseguem perceber, às vezes, esses traços. Então, assim, eles conseguem, por exemplo, decorar a lista telefônica, né, antigamente, ou decorar um monte de coisa, mas ele não consegue interagir com o outro. É zero a interação dele. Ele é ruim na interação. Tem algum famoso com essa síndrome de Asperger? Diziam, né? Antigamente diziam que existiam muitos famosos, né, com essa síndrome, mas é muito difícil fazer esse diagnóstico de famoso. Mas, teríamos que ter olhado na lista antes, né? Porque arriscar Teria que ter feito um diagnóstico in loco, né? Exato. Né? Que não pode mas, especular, assim, né? Ou seja, né, professor? Psicologia não é especulação, né? Não é especulação, não. Tudo na base da pesquisa, do conhecimento, do estudo, né? Sim. Porque cuidar da mente humana é muito complexo, né? Sim. E me diga, uma pessoa, uma criança, ela vai se tornar um adulto, né, com autismo, e ela pode viver sozinha, ter uma vida adulta, ou vai ter que ser sempre dependente da família, de alguém? Olha, é muito difícil a gente fazer essa previsão, né? Então, assim, pode ser que ela consiga uma vida mais individual, né? Uma vida mais tranquila, né? Mas pode ser que não. Né? Pode ser que ela dependa. Então, assim, não tem como a gente fazer essa conta, digamos assim. Né? Tem que olhar muito no caso a caso, né? Então, assim, às vezes, pessoas que têm o chamado autismo leve, por mais que eu não gosto dessa expressão, mas pessoas que têm esse autismo leve, às vezes, na vida adulta, conseguem manter uma vida adulta ok, digamos assim. Sim. Né? Então, conseguem... Claro, se é autista, ela vai ter dificuldade no relacionamento com o outro. Sempre. Não tem jeito. Geralmente pessoas sozinhas, né? Que então, assim, não se dá bem com ninguém, fica lá na dela. Fica lá na dela. Né? Então, assim, pode ser que isso seja um traço, mas é muito do caso a caso. Né? Seria agora, autismos interessante graves, as pessoas... aí é mais difícil, né? Seria interessante porque, por exemplo, você perceber que a pessoa é um adulto e ela tem essa dificuldade de relacionamento, os familiares ser mais pacientes com essas pessoas, né? Porque você vê que não é normal a pessoa não se dar bem com a outra, assim, não se dá bem com ninguém, é que alguma coisa está errada ali, porque normalmente nós somos um ser sociáveis e nós queremos estar com alguém, né? Então, quando você vê um adulto isolado, é melhor acender aquele sinal de alerta também. Tem alguma coisa errada, né? Muito bem. A necessidade de ver coletivamente e viver com o outro é uma necessidade humana. Né? A gente precisa do outro, né? Só a gente pensar, por exemplo, no bebê humano, né? O bebê humano é um bebê que nasce muito primitivo, né? Então, se não tiver ali o cuidado... Ele é muito dependente, né? É só de comparar, eu sempre faço essa comparação em aulas, né? Comparem um bebê humano e comparem um bebê de outro mamífero qualquer, né? Sei lá, de um gatinho, de um cachorrinho, o que for, né? Eles nascem já muito mais independentes do que o bebê humano, né? O bebê humano é muito dependente, porque... E em poucos dias eles já abrem os olhos, eles caminham. O gatinho aí de novo, o Chico Buarque. Chico veio dar tchau, porque o doce ficou pronto. Ele não está em Paris. Não. A Carol Prone. Ele está aqui na nossa live. Tá certo. Professor, diga pra gente onde as pessoas te encontram. Pode ser um e-mail.
Sim, as pessoas me encontram por e-mail. Eu sou meio ruim de rede social, confesso para vocês que eu não tenho Instagram, não tenho lá meu Facebook, mas é muito enfim, vocês me encontram lá, mas eu não uso muito. Eu posso deixar meu e-mail, que eu acho que é o que eu Por favor, faça isso, porque as pessoas possam, às vezes mora mais próximo do ABC Paulista em São Paulo, e ela entra em contato. Sim. Então, meu e-mail é peretileo, né? Meu sobrenome, peretileo@gmail.com. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão, quiser me colocar, só mandar um e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder. Também a gente pode deixar lá nos comentários do chat no YouTube, e as pessoas podem perguntar, a gente encaminha, se for o caso. Então, peretileo@gmail.com. Olha, gostamos muito de você ter vindo aqui falar com a gente. E quem sabe você volta para falar de outro tema, porque psicologia, assim, eu amo psicologia. Eu me encontrei, quando eu entrei numa faculdade de psicologia, eu falei, gente, mas eu penso assim. Sabe quando você pensa? É uma coisa assim, impressionante. Você precisa ter, eu acho que todo mundo tem que ter uma purpose, tem que ter uma coisa que ela ama para fazer na vida, para dar sentido na vida dela. Propósito, é isso. Um propósito na vida dela para ela se sentir inteira. Então, olha, a gente vai continuar com esse canal aqui, porque a gente gosta de estar aqui. E a gente ama vir aqui mexer o doce, falar sobre política, sobre saúde. E vocês vêm aqui falar com a gente, porque a gente vai ter sempre um bom convidado para falar com a gente. Até lá! Lula livre! Hoje a gente comemora Lula livre, PT, 41 anos. Beijo! Tchau! E a esperança já vai embora, PT! Quem defende você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer. Quem defende você é o PT. É saudade do tempo bom pra se viver. Quem defende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.